Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vimos lá no capítulo 1, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, que o apóstolo Paulo ele começou a tratar o problema da divisão ou das divisões na igreja de Corinto, os conflitos que ali haviam. E o apóstolo Paulo, nós vimos que ele afirma que as divisões, elas são contrárias ao Evangelho. Eu diria que não somente a divisão na igreja, mas qualquer tipo de divisão familiar, doméstica, relacional, e também na igreja, ela está totalmente na contramão do Evangelho, porque o Evangelho ele nos quebranta, ele mostra o nosso pecado, mostra a nossa total carência do que Jesus Cristo fez por nós na cruz, nos coloca na condição de dependentes do Senhor e mostra as nossas inúmeras limitações, ao mesmo tempo mostra o amor, a paciência, a bondade, a misericórdia de um Deus Salvador. O Evangelho nos coloca no nosso lugar. Isso, sem dúvida alguma, é altamente facilitador para as nossas convivências. Porque uma das coisas que o apóstolo Paulo falou também é que o orgulho é causa da maioria das divisões. Logo, orgulho e o Evangelho são completamente incompatíveis. Não tem como caminhar juntos. Vimos também na semana, foi passada ou retrasada? Não lembro mais. Foi na retrasada. Que, de modo geral, a igreja de Cristo ela não é composta por uma camada superior da sociedade. Não, nós vimos no texto de primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, dos versos, se eu não me engano, 11 em diante, do 10 em diante, que a igreja ela é composta exatamente das pessoas que, de modo geral, são as rejeitadas e desprezadas pela sociedade. É isso que o apóstolo Paulo diz ali. É claro que existem exceções, mas a regra é aquilo que vimos lá nos versos 27 e 28, que diz lá: mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que é nada, para reduzir a nada o que é, ou, na nossa cultura, os que se acham. Depois, no verso 31, Paulo completa esse pensamento dizendo: se você tem que se gloriar em alguma coisa, se envaidecer de alguma coisa, então que seja unicamente no Senhor Jesus Cristo, no fato de Ele ter te alcançado com a sua graça e ter tirado você da condição de morto, espiritualmente morto, para a condição de filho e herdeiro. Se você tem que se orgulhar de alguma coisa, que seja daquilo que Deus fez por você. Então, o Evangelho de Cristo, ele é loucura mesmo para aquele que não crê. Chega a ser quase absurdo. Mas a sabedoria de Deus, ela é maravilhosa para o que crê. E no capítulo 2 nós veremos que isso não é o fim da história. Muito pelo contrário, é o começo. Vamos ler então. Capítulo 2, versos do 1 ao 16. Acompanhem com atenção na sua Bíblia e depois nós vamos orar. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado. Mais uma vez, te agradeço pela tua igreja aqui reunida, pelas pessoas que nos visitam, pela oportunidade de estarmos juntos aqui com os irmãos de nossa missão estiva.
Muito obrigado, ó Pai, pela honra de podermos te adorar, cultuar o Senhor. E agora, em nome de Jesus, clamamos, ó Pai, que o Senhor fale conosco mediante a Tua palavra, que o Senhor abra o nosso entendimento, me dê capacidade de transmitir a Tua vontade, para que possamos sair daqui renovados, encorajados e alimentados pelo Senhor. Assim eu te peço, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Inicialmente, aqui nos versos 1 a 5, o apóstolo Paulo ele dá uma lembrada aos crentes ali de Corinto, da primeira vez que ele esteve com eles juntos. Paulo diz que ele foi até eles, no verso 1, proclamando um mistério, ou, como diz aqui na NVI fala sobre o mistério de Deus. Na Revista Atualizada fala proclamando o testemunho de Deus. O mistério de Deus, que já vimos anteriormente, que o apóstolo Paulo nos fala que é a mensagem do Evangelho que até então estava oculta em Deus, mas depois ele desvendou a mensagem do Evangelho aos gentios. E a proclamação de Deus é a boa nova de Jesus Cristo, a obra de Cristo em nosso favor. Esta é a mensagem. E o apóstolo Paulo diz para eles, gente, eu vim até vocês com a mensagem que vocês precisavam. Eu não fui até vocês para pregar o que vocês queriam ouvir. Eu fui pregar a vocês o que vocês precisavam, e vocês precisavam daquilo que o ser humano precisa, que é a mensagem do Evangelho, é o testemunho de Deus, que Ele nos amou entregando o seu Filho na cruz pelos nossos pecados. Paulo pregou isso, anunciou isso a eles, não de uma forma sensacionalista, como muitos vinham fazendo, ali entre eles mesmos. Algumas lideranças vinham, alguns que se julgavam sábios, e até outros que eram muito sábios mesmo, na realidade do mundo daquela época. E vinham mais se exibindo do que proclamando a Deus e a sua palavra. E vinham também conquistando com esse exibicionismo e com uma oratória muito bonita e com muita sabedoria humana, vinham conquistando corações. É assim que a gente vê hoje. E o apóstolo Paulo diz, não, gente, eu vim a vocês pregando aquilo que vocês precisam, de forma bem simples. Interessante que o apóstolo Paulo ele tinha erudição suficiente, uma capacidade intelectual conhecida de todos, para se sobrepor a qualquer sábio daquele tempo. Paulo era uma pessoa altamente capaz intelectualmente, uma erudição invejável, a ponto de estar sendo preparado antes da sua conversão para a condição de ser o sacerdote dos sacerdotes, como vocês já ouviram outras vezes eu falar. E ele se coloca na condição de pregar a simplicidade do Evangelho, porque ele decidiu que era aquilo que eles realmente importava. Era pregar esta mensagem, como diz no verso 2, de Jesus Cristo e este crucificado. E o verso 3 nós vemos que Paulo fez isso na sua fraqueza, nas suas fragilidades, com simplicidade, com humildade, com temor e com tremor. No verso 4 nós vemos que em vez de persuasão humana, o apóstolo Paulo ele se preocupou em demonstrar o poder do Espírito de Deus. Como é que ele fez isso? Como é que Paulo demonstrou o poder do Espírito de Deus? Ele pregou o Evangelho e as pessoas eram salvas. Ele pregou a simplicidade do Evangelho e os coríntios vinham sendo salvos pelo poder, pela loucura do Evangelho. Aquilo que deixava os sábios boquiabertos, que falavam tão bem, com oratória tão linda, tão intelectualmente poderosos, mas não transformavam a vida de ninguém. Paulo chegou com a loucura do Evangelho, com a sabedoria de Deus, com o mistério de Deus sendo revelado àqueles homens, e as pessoas sendo salvas. Essa era a grande demonstração do Evangelho que Paulo afirma no verso 4 que fazia no poder do Espírito Santo. E por que isso, pergunta o verso 5? Porque Paulo não queria que as pessoas o seguissem. Paulo pregava em nome de Jesus, da parte de Deus, com simplicidade, para que o foco não fosse sobre ele, mas que toda a glória fosse para Deus. O objetivo do apóstolo Paulo era que os homens e mulheres confiassem em Cristo Jesus para a sua salvação e não nele. Se
as pessoas fossem convertidas, as habilidades de Paulo a apresentar o Evangelho, a eloquência de Paulo, ao carisma de Paulo, isso simplesmente não resolveria o problema de pecado das pessoas. O desejo que o apóstolo Paulo tinha de que as pessoas se colocassem a sua fé única e suficientemente no poder de Deus, através daquilo que ele fez por nós em Jesus Cristo, que é a mensagem do Evangelho revelado. Num outro segmento do nosso texto, dos versos 6 a 9, só guardando aqui um parênteses que eu não tenho como evitar, irmãos, que febre de show de púlpito que nós estamos vivendo hoje. Que febre de poder. Que febre das pessoas se sentirem como donas das mentes das pessoas. Fazendo com que multidões sigam um jeito de um determinado pregador, um jeito de uma determinada igreja, um jeito, um modus operandi de determinado grupo, porque esse é o método de ser abençoado. Irmãos, se eu encontro um método de ser abençoado, de ser salvo, fora da cruz de Jesus Cristo, isso é paganismo, isso é obras. Isso é o contrário da mensagem do Evangelho. Isso é exatamente o que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo não anuncia. E se o Evangelho não fala sobre isso, não é a mensagem de Deus. Não é a sabedoria de Deus. Não é aquilo que Paulo proclamava. E nós estamos vivendo épocas de enorme confusão. Eu digo a vocês que é a tal daquela... Eu disse há pouco tempo dos estudos sobre a volta de Cristo, dando no Instituto, e dei lá em Estiva também. Eu acredito plenamente que é a preparação daquela grande apostasia que acontecerá quando o filho da iniquidade, o filho da perdição, o anticristo se estabelecer e a igreja for arrebatada. Eu tenho convicção disso. Isso aí é o prelúdio de algo que está por vir e contado nas Escrituras. Dias difíceis. E como isso atrai. Como isso é atraente. Então, nos versos 6 a 9, o apóstolo Paulo ele diz que a sabedoria da mensagem do Evangelho, ela não é desta era. Não é desse tempo. Não era do primeiro século, como não é do século 21. A mensagem do Evangelho não é deste mundo. E, literalmente, a sabedoria de Deus não é para todos. Não são todas as pessoas que compreenderão, receberão a sabedoria de Deus. É por isso que os sábios e os poderosos desta era, dizia o apóstolo Paulo, eles não tinham como entendê-la. E os versos 6 a 9 nos dizem o porquê que eles não podiam entendê-la. Porque a sabedoria deles era deste mundo. E a sabedoria de Deus era algo que deveria ser compreendido mediante o acolhimento do Evangelho. Se aquelas pessoas se julgavam sábias, ou até hoje se julgam sábias, com a mensagem que não é do Evangelho nem a sabedoria de Deus. Mas olhando para aqueles dias, o apóstolo diz, se essas pessoas fossem sábias mesmo, não tinham crucificado o Messias, não tinham crucificado o Salvador da vida deles, tinham compreendido que Deus mandou o seu filho morrer por eles, e não o tinham matado na cruz, se fossem realmente sábios com a sabedoria de Deus. Mas a sabedoria deles era deste mundo. Logo, eles mataram o Senhor Jesus, crucificaram o Senhor Jesus. É o que vemos aqui nesse trecho. Então o apóstolo Paulo ele faz uma distinção clara nesse texto entre a sabedoria de Deus e a sabedoria terrena. A sabedoria de Deus ela foi revelada em Jesus Cristo, lá quando ele veio na sua primeira vinda. Já vimos então que o mundo rejeitou a sabedoria de Deus revelada em Jesus Cristo. A sabedoria de Deus ela tem implicações eternas, ela é imensurável e sem fim. Isso é bem a citação de Isaías, capítulo 64, verso 4, que vemos aqui no verso 9, define bem isso. Vamos ler juntos? Nem olhos viram,
nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É isso aqui. É a sabedoria eterna. Literalmente, é a sabedoria imensurável e sem fim. Já a sabedoria deste mundo, ela se baseia naquilo que pode ser visto. A sabedoria desse mundo, ela se baseia naquilo que eu posso apalpar, mensurar seria a palavra. E aí talvez você esteja pensando, e se não está pensando, eu vou te ajudar a pensar. Como é que uma pessoa pode conhecer a Deus que, de acordo com o texto que o apóstolo Paulo está citando do profeta Isaías, não pode ser visto, não pode ser compreendido pelo pensamento humano? Como é que uma pessoa assim pode conhecer a Deus? A resposta está nos versos 10 a 13. Através do Espírito Santo que transmite o conhecimento de Deus, ou transmitiu o conhecimento de Deus os apóstolos então anunciaram a boa nova do Evangelho, que veio até nós de maneira inerrante, infalível. É desse jeito. Os versos 11 a 12 nos dizem que o espírito do homem conhece os pensamentos profundos do homem. Mas já o Espírito de Deus, ele conhece aquilo que é mais íntimo e profundo em Deus. Isso quer dizer uma coisa muito prática. É impossível para o ser humano conhecer a Deus por conta própria. É impossível o ser humano achar, não, eu conheço a Deus porque com filosofias deste mundo, com pensamentos positivos ou coisas do tipo, olhando apenas sem discernir quem é Deus, olhar o céu e a natureza, não obrigatoriamente leva as pessoas a crerem em Deus. Vemos lá em Romanos capítulo 1, quando o apóstolo Paulo diz que o homem é indesculpável, porque contempla tudo que Deus criou e ainda assim rejeita o amor de Deus através de Jesus. Então não é qualquer pessoa que pode chegar e olhar o céu e dizer que é lindo, que compreendeu a grandeza de Deus. Não é natural para o homem ter essa percepção de Deus por si mesmo. Deus decidiu tornar-se conhecido, então, através da sua palavra e através do seu Espírito que foi dado aos que nele creem. Vemos isso no verso 13. Deus decidiu que as pessoas que o conheceriam a sabedoria de Deus e conheceriam o Deus das Escrituras através do Espírito Santo de Deus, que os levaria à palavra de Deus, e o Espírito de Deus nos convenceria do nosso pecado, iluminaria a nossa mente e nos permitiria conhecer as coisas íntimas de Deus. Nós veremos o apóstolo Paulo vai reafirmar que é ela que capacita as pessoas a compreender as Escrituras e então ter a percepção, conhecer a mente de Deus. Irmãos, como eu disse há pouco, não são todas as pessoas que acolherão a sabedoria de Deus. Não são mesmo. A sabedoria de Deus ela não pode ser compreendida por aqueles que não foram salvos, ainda através da obra de Cristo. As pessoas, de forma geral, tendem a dizer que têm um conhecimento de Deus pelas coisas, por benefícios terrenos, mas isso não chega nem perto, nós sabemos, de um compromisso real com Deus como Senhor e Salvador. Mas, de forma geral, as pessoas não negam nem a existência de Deus e nem algum tipo de devoção a Deus. Mas isso não quer dizer, de forma alguma, que elas conhecem tudo o que implica em Deus e, principalmente, a sabedoria de Deus. O incrédulo, nós sabemos pelas Escrituras que ele não tem o Espírito de Deus habitando nele. O Espírito de Deus é a grande lâmpada divina que ilumina a nossa mente para jogar fora as trevas que o pecado impõe à nossa maneira de lidar com a nossa própria vida e com as coisas ao nosso redor. E é essa lâmpada do Espírito que nos faz compreender, ter a percepção correta, não somente das Escrituras, mas da vontade de Deus e da profunda, gloriosa e ao mesmo tempo simples e perfeita sabedoria de Deus.
A sabedoria de Deus, ela aponta, nos faz ter a percepção correta do passado, do presente e do que está por vir. Coisas que nenhuma pessoa viu ou ouviu, ou mesmo é capaz de imaginar. A sabedoria de Deus nos leva, mediante o Espírito de Deus, a ter essa percepção do presente, do passado e do porvir. Só Deus pode gerar isso. E no momento que somos salvos, confessamos nossos pecados e temos o presente da habitação do Espírito Santo, os nossos olhos espirituais são abertos. E aí então a gente começa a ter a percepção das maravilhas da sabedoria de Deus. Hoje eu conversava com o Stefan Júnior e eu não lembro com quem que eu troquei essa ideia essa semana. Acho que foi em casa com o senhor, não lembro. Mas aquelas pessoas que a gente não tem como falar de Jesus para ela, todos nós devemos ter alguma pessoa assim na nossa convivência. A gente fala de Jesus, a gente apresenta Jesus, a gente lê a Bíblia, a gente fala, a gente não tem mais o que falar. E a pessoa simplesmente não desiste. Ela continua no seu jeito resistente, às vezes a gente legal, pessoas boas, de bom ânimo, pessoas bacanas de estar junto, mas simplesmente sem Jesus sabemos que elas estão indo para o inferno e precisam da mensagem libertadora de Jesus Cristo para entenderem pecado como pecado e Deus não como o vovozão super legal do céu que quebra galho de todo mundo, mas o justo juiz, amoroso Senhor. Só Deus nos liberta deste engano mundano ou deste mundo. A gente prega e a pessoa parece que não vem. Por causa disso, irmãos, porque a sabedoria desta era mantém as pessoas com os olhos espirituais, os olhos da fé completamente fechados. Paulo precisou de uma experiência dessa para poder perceber que toda a sua sabedoria, mais à frente ele veio a falar que a sua sabedoria até então, sem Cristo, era como esterco, lembram disso? Mas ele precisou perceber, num tombo de um cavalo, com escamas caindo nos seus olhos, ele ficando cego, que a sua sabedoria sem Deus não era nada. Ele precisou que Deus descobrisse seus olhos, para que pudesse olhar para aquilo que ele já conhecia tecnicamente, mas seu coração ainda estava em trevas. Quando recebemos a mensagem da cruz, e o Espírito Santo vem e abre o nosso entendimento, é como se centenas de lâmpadas se acendessem na nossa mente e no nosso coração, e aquilo que estava completamente oculto e escondido, agora está claro, está escancarado. Não foi assim, irmãos? A única maneira de compreendermos a sabedoria de Deus é mediante a obra do Espírito Santo, nos convencendo do nosso pecado e nos fazendo ter a percepção correta da sabedoria de Deus que nos apresenta a loucura do Evangelho, a simplicidade, a profundidade, a grandeza da mensagem mais objetiva e direta, que tira o homem da escravidão e da morte espiritual no pecado e o coloca na condição de filho, salvo e herdeiro. Amém? No verso 15, o apóstolo Paulo, ele chama o crente em Jesus de espiritual. Essa é uma frase, essa é uma expressão que está numa perigosa moda em nossos dias, a tal da palavra espiritualidade. O pessoal de sucesso aí da mídia gosta dessa de fazer uns congressos de espiritualidade, uns negócios de espiritualidade. Mas aqui esse termo, e a ideia dessa busca de espiritualidade, porque é a ideia de você ser uma pessoa madura, né? De você estar num momento super gospel, né? De você estar bem espiritual, meio zenzão gospel, né? Mas aqui, em particular, esse termo usado aqui pelo apóstolo Paulo,
Ele diz, mas quem é espiritual discerne todas as coisas e ele mesmo por ninguém é discernido. Não tem nada a ver com maturidade espiritual. Não tem nada a ver com isso. Essa expressão, essa identificação de espiritual que o apóstolo Paulo diz aqui, ela está ligada ao fato da pessoa ter crido na mensagem do Evangelho, na obra de Jesus Cristo em seu favor, e por isso ser habitada pelo Espírito de Deus, ter o Espírito de Deus. Esse é o espiritual que Paulo está dizendo, é o salvo que tem o Espírito de Deus. A pessoa que tem o Espírito de Deus, ela é capaz de discernir tanto os assuntos temporais do nosso dia a dia, como as coisas eternas. Porque o Espírito de Deus acendeu todas as lâmpadas necessárias para eu compreender a minha vida a partir da sabedoria de Deus e da sua palavra. E não dos conceitos terrenos, temporários e inúteis na maioria das vezes. A sabedoria desse mundo não é capaz para nos fazer ter percepção correta nem das coisas do presente nem do porvir. Porque todas estão limitadas a um tempo de validade. As coisas eternas estão limitadas, ou melhor, não podem estar limitadas porque elas estão dentro do tempo de Deus, da perfeição de Deus, da sabedoria de Deus, que é eterna. Não é de se admirar porque o crente, então, que pode, habitado pelo Espírito de Deus, pode discernir, então, as coisas, tanto temporais quanto eternas, não é de se admirar porque o crente piedoso, o crente fiel a Deus, testemunha fiel de Jesus Cristo, não é de admirar que essas pessoas tendem a ser desprezadas. Não é de admirar que uma pessoa assim tenha a tendência de ser mal interpretada ou perseguida. As pessoas têm a tendência de dizer assim, sabe tudo, já vai falar alguma coisa já sobre a minha vida, dizendo que eu tenho que orar, que eu tenho que pedir perdão dos meus pecados, sabe tudo aí, já passou por isso. Tentando testemunhar do Evangelho a alguém, você não tem problema não? É porque você não tem problema, se tivesse meus problemas você ia ver. O problema é que o homem espiritual, a pessoa espiritual, o homem, a mulher espiritual, ele tem o Espírito de Deus porque foi salvo pela obra de Jesus Cristo na cruz. E uma vez salvo, tendo o Espírito Santo, a palavra de Deus, ela revelou a sabedoria de Deus. Ela me aproxima de Deus e da mente de Deus, da vontade de Deus revelada nas Escrituras. E por isso, então, eu e você temos do Senhor a capacidade divina para discernir corretamente as coisas de hoje e as coisas do porvir. O homem sem Deus, ele só consegue mal e porcamente, perdoe a expressão, ver o que está na frente do seu nariz. E quando nós chegamos com a sabedoria do Senhor, com moderação, com humildade, mas influenciando ou intervindo na vida de alguém, a tendência natural, se não for o momento daquela pessoa se render, é nos rejeitar. E não tem nenhuma normalidade nisso, não. Tomara que isso aconteça. Porque assim, a luz de Cristo, o sal, está fazendo alguma diferença. Muito complicado é quando é o contrário. Eu vou com uma pessoa em crise e vou tentar influenciá-la com pensamentos positivos, com coisas desse mundo ou com notícias de Ana Maria Braga. Isso aqui é um drama. Agora, se eu vou influenciar alguém, interferir na vida de alguém com a mensagem do Evangelho, isso no início pode incomodar, mas acredite, você sabe, no tempo devido, aquela pessoa vai te procurar. Ela vai buscar alguém que a aproxime de Deus, porque ela está completamente carente de tudo. Isso não nos torna nenhum superstar espiritual, não. Nós somos apenas os pecadores miseráveis que foram, pela bondade de Deus, salvos por uma graça inexplicável. O que nos falta mais constantemente é nos portar como tais. Então, no verso 16, o apóstolo Paulo encerra com as palavras de Isaías, capítulo 40, verso 13.
Quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Irmãos, essas palavras elas resumem a diferença entre o não crente em Jesus Cristo e o crente em Jesus Cristo. O não crente ele é incapaz de entender a sabedoria de Deus, porque tudo o que ele se apega está preso à sabedoria desta vida. Ele está limitado a uma sabedoria temporal, a uma sabedoria distorcida. O texto nos diz que o crente, ele tem a mente de Cristo. Ele tem o Espírito de Deus, ele tem a palavra de Deus, ele tem a sabedoria de Deus. E tendo a mente de Cristo, ele tem acesso a tudo isso, que afeta o seu pensar, suas escolhas, suas decisões, seu comportamento, sua vida de forma geral, é afetada pela sabedoria de Deus, porque ele tem a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo, irmão. Se você já entregou sua vida a Jesus Cristo, você tem o Espírito de Deus. Se você tem o Espírito de Deus, você tem a sabedoria de Deus e a mente de Cristo para perceber as coisas espirituais numa dimensão extremamente profunda. E aí você pode estar perguntando, mas pastor, lá no meu dia a dia não está bem assim não. Então, como não há nenhuma imperfeição na obra de Deus em meu favor, talvez a imperfeição esteja realmente em mim. No nível de comprometimento que eu tenho com Deus e com a sua palavra. No quanto eu compreendo verdades como essas, como um presente de Deus, que eu posso desfrutar no meu dia a dia, para a glória dEle, para o meu bem e das pessoas ao meu redor. A questão é, você tem feito uso disso? Nós temos feito uso dessa sabedoria de Deus, da mente de Cristo, que nos aproxima da vontade de Deus de uma maneira completa, iluminada pelo Espírito de Deus, que nos leva à percepção da sua palavra, à compreensão e à aplicação da sua palavra. Na verdade, irmãos, como o tema dessa mensagem sugere, a mente de Cristo nos coloca muito intimamente ligados à sabedoria de Deus. E você sabe o quanto de Deus as pessoas têm visto em você. Existem muitas crenças diferentes sobre Deus. Como falam de Deus? O Deus cara legal, o Deus de todos nós, porque Deus é amor e não faz distinção, o Deus disso, o Deus daquilo. Tem Deus para todos os gostos. Na Índia tem milhares de deuses. Mas existe apenas um Deus verdadeiro. Todas essas percepções de Deus que têm origem na sabedoria humana, elas não vêm de Deus, elas são falsas. Toda percepção de Deus que provém de alguma fonte fora da Bíblia, ela é falsa. Porque não vem de Deus. Não é Deus se revelando. Algumas pessoas dizem assim, eu gosto de pensar em Deus como isso, como o sol, como a força, como uma energia. Não tem gente aberta que faz assim? Não me interessa como uma pessoa gosta de pensar em Deus. Não interessa a Deus como as pessoas querem pensar nele. A maneira que o homem natural, o homem sem Cristo Jesus como Senhor da sua vida, pensa em Deus, está completamente errada. Porque a sabedoria de Deus ela vem de cima, não vem de baixo. A sabedoria de Deus ela vem de Deus e não vem de conceito humano nenhum. Não podemos conhecer Deus através das nossas percepções da vida. Mas Deus se revelou a nós de forma perfeita e completa pela sua palavra, a Bíblia. Deus se revelou a nós através do seu Filho Jesus, que morreu na cruz, pagando a
a caríssima pena pelo nosso pecado, a imensa dívida pela nossa culpa. Daqui a pouco vamos celebrar a ceia do Senhor, que aponta exatamente para isso, para o pagamento, para a dívida impagável que eu tinha, impagável, e que Deus, na sua sabedoria perfeita, resolveu o problema da minha dívida, a dívida da culpa do meu pecado, resolveu completamente, revelando o seu amor através da obra de Jesus, pelo meu e pelo teu pecado. Isso é loucura. Isso é loucura para a sabedoria dessa era. Mas essa é a sabedoria de Deus, que faz os intelectuais e os sábios ficarem atordoados, mas nos leva para uma vida real, definitiva e eterna com Deus, hoje e na eternidade. Talvez haja alguém aqui ainda que não tenha tido um encontro com Jesus real. Eu não disse que você não conheça as coisas de Deus e nem tenha envolvimento com as coisas, até mesmo do Evangelho. O que eu estou falando aqui, literalmente, é que as luzes não acenderam ainda. As luzes do Espírito de Deus habitando a vida do crente não acenderam, iluminando a minha mente para compreender que eu sou um pecador miserável, completamente perdido, e Deus é um Salvador suficiente para resolver o problema da minha morte, através da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Talvez você já tenha ouvido isso umas mil vezes, mas talvez só agora você esteja entendendo a grandeza da sabedoria de Deus, que ela transcende qualquer coisa que a gente possa querer criar com as conjecturas, com as percepções deste mundo. Eu quero muito orar por você, se você está entendendo, se você está percebendo que faltava o acender das luzes. Havia um conhecimento intelectual, talvez até grande, das coisas de Deus, mas você não entendia que você é um pecador completamente carente de Jesus. Você não compreendia que sem Jesus, como a palavra de Deus nos mostra, pela sua sabedoria, nós estávamos indo para o inferno, completamente perdidos, presos a um mundo cheio de sabedoria que não passa do amanhã. E Deus nos oferece gratuitamente a sabedoria dele, que é eterna. Eu queria que a gente fechasse nossos olhos. Vamos fechar os olhos? Vamos orar. Meu convite do Senhor para nós hoje, literalmente é um claro e sonoro: renda-se, desista. Desista das coisas do seu jeito, das suas convicções. Renda-se e creia na sabedoria de Deus, que providenciou em Jesus Cristo a única saída para a nossa condição de pecadores. A única saída, não a outra. Qualquer conversa que você já tenha ouvido, que se você vai fazer isso, você vai ser legal, você vai à igreja, você pode vir à igreja uns 1000 anos seguidos sem reconhecer que é pecador e que Cristo morreu pelos seus pecados, pode morar dentro da igreja que não vai mudar nada. Renda-se e creia na sabedoria de Deus que mandou Jesus morrer na cruz pelo teu pecado. A única condição que nós temos para sair da escravidão do pecado é crendo na solução de Deus, que é Jesus Cristo. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado mais uma vez pela tua palavra que tão carinhosamente vem ao nosso encontro. Muito obrigado, Deus, pela tua sabedoria revelada na tua palavra. Muito obrigado pelo teu Espírito, ó Deus, que é o único que pode nos convencer do nosso estado de miseráveis e carentes do Senhor. A sabedoria humana diz que eu sou legal, que eu sou bacana. A sabedoria de Deus diz que eu sou um pecador miserável, carente do que Cristo fez na cruz. E é isso, somente o que Cristo fez na cruz, que pode me dar a condição de filho de Deus. Tem misericórdia. Se há alguém aqui que está compreendendo o que está sendo dito, em nome de Jesus, que haja confissão de pecados, reconhecimento de que somos pecadores, confissão de pecados e que uma completa rendição a Deus, ao fato de que a solução para os nossos pecados está na tua sabedoria, que mandou Jesus morrer na cruz por nós. Nada resolveria esse problema, somente o Senhor Jesus.
Eu te peço, Deus, por cada um aqui, e aquele que está reconhecendo isso, entregando a sua vida a Jesus, que possa sentir, ó Pai, no seu coração, na sua mente, a grande liberdade, a liberdade da escravidão, a liberdade do medo da morte e a alegria, ó Pai, de uma nova vida. Eu peço isso ao Senhor em nome de Jesus.